Evitar desperdícios na transportadora é um dos focos principais de qualquer empreendedor, de qualquer empresário aí desse ramo do setor, seja você com um caminhão ou com uma frota muito grande. E quando a gente pensa nisso, o frete retorno, independente do destino que o veículo partiu, quando consegue otimizar a operação, naturalmente traz um resultado melhor porque o veículo ele está em produção, se torna mais produtivo. Mas quando a gente pensa nesse tópico, quais são as estratégias, quais são as formas de fazer com que isso se torne mais efetivo? Pensando nisso, a gente gravou esse vídeo falando especificamente sobre frete retorno. Fica com a gente que eu volto logo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hive Cloud, hoje para falar sobre frete retorno. E para começar, a gente vai entender o que é o frete retorno e quais são as vantagens de cuidar dessa etapa dentro da empresa na rotina da operação. Pensando de forma bem simples, o frete retorno é quando você manda uma carga para o destino principal e na hora que o veículo volta, até em termos populares, a gente fala o veículo volta batendo lata ou o veículo volta vazio de fato. E quando ele volta vazio, ele perde a produtividade. E mais, ele está gastando, porque ele gasta diesel, ele gasta pneu, gasta manutenção, entre outros fatores. Então, o frete retorno garante que o veículo ele tenha a ida e a volta completa, fazendo com que o veículo produza, tenha mais rentabilidade de forma natural. E a gente tem que lembrar que a ANTT, a Agência Nacional do Transporte Terrestre, desde 2018 implementou lá o piso mínimo e já colocou em suas definições ali aquele tabelamento e a importância. Aqui, ó, a agência definiu que quando não houver a carga de viagem de volta, que seria a carga de retorno, o cálculo realizado do frete ainda assim deve ser incluso no frete de volta. Isso porque, como eu expliquei aqui logo antes, né, dessa etapa, o veículo ele tem o seu custo, ele tem o gasto direto daquela operação completa, com o mesmo trajeto que ele foi. Então, o que nós, enquanto empresa transportadora, enquanto motorista, não importa que está conduzindo, né, as operações, o frete aí, tanto para ida quanto para volta, precisa pensar que a gente tem que otimizar, buscar maneiras de garantir que esse frete retorno aconteçam. E aí a gente pontuou aqui, porque você deve estar até se perguntando, Danilo, entendi, é natural que o frete retorno é um frete novo, por mais que possa ter, às vezes, um valor diferente, ele vai trazer mais rentabilidade, mais produtividade, mais lucro para o negócio. E é bom para o motorista, é bom para a transportadora e, é claro, para aquela pessoa, né, que está com a carga e precisando do frete e você consegue atendê-lo. Aí eu coloquei aqui, porque a gente tem que pensar um pouco fora da rotina, do dia a dia, né, na operação, porque a correria às vezes faz com que a gente não tome algumas ações ali que vão trazer mais resultados para o negócio. E aí, essas são as dicas. Ó. A primeira que eu coloquei é criar parcerias. É muito comum quando você tem uma rota, vamos dar um exemplo, São Paulo, Paraná, São Paulo, região sul. A partir do momento que você já faz habitualmente essa rota de um ponto a outro, quando o veículo descarrega, existem pessoas que precisam voltar com carga daquele ponto para a sua origem. E quanto mais você fecha parcerias ali e começa a monitorar, entender os períodos que vão ter a carga, você pode até se antecipar no planejamento do envio daquela mercadoria. Então, fidelizar essas parcerias, e aí eu estou falando, pode ser um embarcador direto, quem é o produtor da mercadoria, podem ser transportadoras, podem ser pequenas entregas, não importa. Você conseguindo esses canais e conseguindo bater um papo, entender se vai ter uma frequência maior de cargas ali ou como que é a rotina, você pode garantir ali o seu retorno e já colocar isso na ponta do lápis na hora que estiver indo. Isso é muito bom. E às vezes uma simples pergunta já faz toda a diferença. Que é o quê? Na hora de fechar a carga de volta, não só fechar, mas perguntar qual que é a frequência que tem dessa carga, como que funciona, volume, porque isso faz com que você se aproxime ali. Anota o contato, manda um WhatsApp, é uma apresentação da empresa.
pode ser o cartão de CNPJ, não importa. Você já começa a estreitar um laço ali para garantir um volume maior ali e garantir o retorno da carga e, naturalmente, a produtividade. Outro ponto. Estude as rotas. Existem regiões no nosso país, o Brasil é um país gigantesco, tem vários mercados, vários tipos, várias culturas dentro de um país só. E quando a gente pensa na região sul, na região norte, na região sudeste, entre outras, existem algumas regiões em específico que não possuem carga de retorno. E aí não é porque o frete é menor ou maior, mas porque realmente naquela região o fluxo é mais de ida do que de volta. Então, quando você manda um veículo para aquela região, naturalmente você já tem que pensar que o frete que foi até lá, ele no mínimo vai ter que ter um deslocamento até algum centro urbano, alguma capital, que vai poder ser um polo ali para encontrar uma carga para volta ou para qualquer outro destino que venha a ser planejado, combinado a partir daquele ponto de coleta. Então, quando você olha para as rotas, elas são de fundamental importância entender essa questão. Às vezes você está acostumado a cobrar um frete, calcular um frete ou ter um gasto indo de São Paulo para o Paraná. Mas quando te mandam de São Paulo para alguma região ali do norte, do Mato Grosso ou qualquer outra questão, dependendo do tipo de veículo que você tem, existem regiões que têm um volume muito grande de retorno, mas é com grão, com carreta graneleira, entre outras, e você tem um veículo baú ali, então não encaixa o tipo de mercadoria. Então, quando você olha para as rotas e pensa nesse planejamento, você já consegue se antecipar até mesmo no cálculo do frete, na hora de cobrar o seu cliente. Último ponto aqui, negocie valores, que já entra no gancho do que eu estava explicando. Quando você consegue entender rota, tipo de veículo que tem retorno na região, você consegue já fazer uma negociação mais exata para garantir que aquele trabalho seja mais rentável, mais produtivo, e aprender a precificar, aprender a pontuar essas questões, elas são importantíssimas. Inclusive, temos vídeos aqui no canal falando sobre essa parte de cálculo de frete, entre outros pontos ligados a isso. E tudo é complementar, porque faz parte do negócio, faz parte do transporte do nosso dia a dia aí que vive na logística, certo? Pois bem, pessoal, o resumo de quando a gente pensa, né, na carga de retorno é que logística é otimizar ao máximo os recursos, né, fazer a integração entre as partes. Então, quando a gente olha para o transporte particularmente, e se a gente pensar em um veículo que sai de São Paulo e vai para o Nordeste, naturalmente, para ele ter uma logística eficiente, ele precisa ter um retorno que possa não só pagar o custo, mas também sobrar ali, fazer com que o negócio lucre. Afinal de contas, trabalhamos para ter lucro e faz parte do negócio e está tudo bem. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal da Hive Cloud. Se tiver qualquer dúvida, por favor, mande nos comentários. Se tiver alguma dica, alguma sacada sobre esse tema, mande aqui. Com certeza os colegas aí, transportador, que estão querendo melhorar, né, o seu resultado, eles vão mandar aqui também e vão interagir, vai ser muito bom. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.